Ô bando de excomungado, vocês vão pipocar de novo pelo segundo ano consecutivo? Vocês vão fazer nós passar essa vergonha de novo? É desesperador, sabe por quê? Parece o mesmo roteiro do ano passado. O Palmeiras perdeu pra um time que tava há 8 jogos sem ganhar, sem treinador, time mal treinado da porra, uma zaga ridícula, tirando o Gustavo Gomes. Ô Murilo, você não vai pra puta que pariu? Você é zagueiro do TUF? Você marca a distância? Vai cagar, meu irmão. Todo gol que o Palmeiras toma tá você lá fazendo merda. Pelo amor de Deus, cara. No terceiro gol do Fluminense, o Cano sobe sozinho. Quem que tava na marcação? O Murilo. E na sequência, o Giai, mais perdido que segue em tiroteio, vacila e a bola sobra pra quem? Pro Senna fazer o gol da virada do Fluminense. Vocês estão de sacanagem, irmão. E a grande vantagem que o Palmeiras tinha, 8, 9 pontos, pode cair pra 0. Se o Flamengo ganha amanhã, cai pra 3 pontos. E os caras têm um jogo a menos. Então vocês, jogadores do Palmeiras, Abel, cria vergonha na cara. Porque senão vai passar outra vergonha e perder outro título pro Flamengo. Se jogar esse futebolzinho patético, corre o risco de ser eliminado da Libertadores nas oitavas de finais. Time vagabundo, sentou na vantagem que tinha, agora tá derretendo. Durante a semana, você vem falando sobre o asterisco, né? Eu queria trazer 3 lances. Primeiro do Veiga com o Carrascal, segundo do Pulgar com o Bruno Fux e o do Matheus Henrique com o Bruno Henrique, que seria da mesma equipe de VAR. Esses 3 lances, mesma equipe de VAR e a mesma decisão. Queria saber de você, se você ainda acha que há um critério ou se tem esse asterisco. Eu queria que você falasse também do lance do Giai hoje, se na tua opinião foi pênalti ou não. Qual lance do Giai? Da mão. Eu não vi, eu estou acabado de chegar, o jogo acabou, não sei. O que eu vi lá dentro foi que o árbitro disse que o Giai cabeceou e que foi direto da cabeça na mão. Se foi assim, volto a dizer como foi no último jogo. Se foi o Carlos Miguel que tocou no centroavante, é penalti. Se foi o centroavante que pisou o Carlos Miguel, não é penalti. Se o Giai toca na bola com a mão sem tocar na cabeça, é penalti. Se o Giai toca na cabeça e vai da cabeça à mão, não é penalti. Há dúvidas? A outra pergunta, eu não te queria responder a outra pergunta, se estivéssemos num podcast, numa coisa qualquer, eu acho que não tem a ver com o jogo especificamente de hoje. Todos os teus colegas me fizeram perguntas muito específicas em relação ao jogo. Eu nem cheguei a prestar muita atenção e acho que nem vale a pena ir buscar coisas do passado. E quando falo nos asteriscos, falo quando os teus colegas me perguntam de questões muito próprias do jogo, e eu, quando entendo que devo falar nisso, falo. Quando entendo que não devo falar, respeito muito as vossas perguntas, e a minha resposta vai sempre também, espero que entendam isso em direção àquilo que eu entendo que deve ser a melhor resposta a dar. Difícil fazer diferença com um gramado natural deste jeito. Eu acho que desde que estou aqui nunca vi um gramado tão ruim como o que estava hoje. Portanto, é difícil também jogar bom futebol com um gramado como este. O problema talvez seja tirar o técnico do Palmeiras. Tá vendo como tirar treinador talvez possa resolver o problema? O Fluminense tem mais esperança de se classificar na Argentina com o Marcão na terça-feira contra o Independiente em Rivadavia do que o Palmeiras com o sistema tático insuportável do técnico Abel Ferreira. O Fluminense tem mais garantia de sonhar com a classificação na próxima terça-feira do que o Palmeiras contra a equipe do Cerro Porteño. Sabe por quê? Porque no Fluminense demoraram até, inclusive, para tomar essa decisão que no Palmeiras deveria ter sido há 3 anos. Há 3 anos, quando esse cidadão assinou a porra daquele pré-contrato com a equipe do Catar. Há 3 anos que esse cara já tinha que ter saído do Palmeiras. Adianta eu me esguelar por aqui? Adianta? Adianta eu me esguelar? Não adianta. Não adianta me esguelar. Porque tá lá, porque ele é o dogma da incompetente presidente do Palmeiras. Nesse quesito, é uma incompetência gigantesca. Porque tá aí, porque ela quer ser a única presidente do mundo que nunca demitiu um treinador. Grande porcaria, senhorita. Grande porcaria essa meta. Essa meta não serve pra nada, a não ser pra afundar um time. Como tá sendo o caso do Palmeiras, e ninguém percebe, só que o louco sou eu. Né? Só que o inconsequente sou eu. Só que o revoltado sou eu, o que não torce sou eu, e esse monte de merda que eu canso de ouvir, que eu não aguento mais ouvir. Porque a gente fala a merda da verdade na cara de vocês. E não adianta, o Palmeiras é um clube antipático, insuportável hoje por causa dessa gente que tá lá. Deixamos de ser humildes e reconhecer nossos erros. Aliás,
Antes que falem de erro aqui, tá? Antes que falem de erro aqui, que o canal do Facincani não enxerga. Não, o canal do Facincani fala assim. Diferente dos outros, eu falo assim. O Palmeiras ainda teve a sorte, vocês vão concordar comigo, a sorte de não ter um pênalti marcado em favor do Fluminense na cagada do senhor Giai. Na cagada desse jogador que é horroroso, esse tal de Giai. Vocês viram o lance do Giai? Ele vai tentar cabecear a bola e cabecear com o braço a bola. Aquilo se não é pênalti, é o quê? Se fosse contra a gente, eu estaria aqui esperneando de pênalti. Foi muito pênalti. Foi 1 milhão de vezes pênalti. Que, aliás, os meus amigos do Fluminense têm que muito reclamar do senhor Daronco. Aquilo foi um pênalti escandaloso que não deram pro Fluminense. Ou seja, olhem só o nível do jogo. Olhem só o nível dos jogadores do Palmeiras. Mas olha só pro resultado, olhar pro campo. Nesses jogos aí, a única vitória qual foi? Chape. Como é que foi esse jogo? Foi daquele jeito. Polêmica, né? Sim. Polêmica, gol do lado, pênalti esquisito, perdeu o pênalti. Uma tremenda confusão. O Palmeiras não joga nada há muito tempo, gente. E aí toda vez nas coletivas, eu não assisto coletivo, mas eu sou obrigado a saber o que foi falado, porque aparece matéria, vem corte, não sei o quê, você vem aqui e traz esse assunto. Então eu sou obrigado a saber, embora eu evite ao máximo, porque acho que essas coletivas do técnico Palmeiras não acrescentam nada, zero. Mas em geral, qual o conteúdo? Reclamação de arbitragem, reclamação não sei do quê, agora é o ônibus, autobus, ônibus, sei lá o quê. Todo mundo tem. Aliás, ele se inspira muito no Zé Mourinho, não? O Zé Mourinho é especialista em estacionar ônibus. Foi com ele que surgiu essa expressão. Embora aquele título do Chelsea não tenha sido com ele, tenha sido com o Roberto Di Matteo, quando o Chelsea ganhou a primeira Champions, tem gente que até hoje confunde as coisas e foi o Mourinho. Não, porque quando o Chelsea foi campeão, que jogou contra o Barcelona, não, era o Di Matteo. Não era o Mourinho, porque ele popularizou. Ou seja, um técnico que é um grande treinador, sem dúvida alguma, tá agora jogando no Real Madrid e tal. Mas a questão é o seguinte, você tem um elenco muito melhor. Cara, a gente desceu o cacete, foi merecido. A atuação do Flamengo contra o Inter, o empate em Porto Alegre. O Palmeiras conseguiu empatar com o mesmo Inter em casa. Como o Arnaldo bem destacou na sexta-feira, Vitória e Inter teriam 3 dias de descanso para enfrentar Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras jogou um dia antes, pôde rodar mais o elenco, porque estava já. Porto Alegre. Isso, estava virtualmente classificado. O Inter nem pôde voltar, não valeria a pena. Né? E o Flamengo descansou 11 dias. Eles pegaram os dois times adversários, né? Fragilizados até do ponto de vista físico. Porque o esforço é muito grande, fazer um 4-0, tendo que fazer pelo menos 3. Ou sustentar ali aquele 2-1 contra para se classificar, como foi a tarefa do Internacional. Né? Então, assim, é muito pouco, gente. O futebol do Palmeiras é muito pouco, tem que ser falado com mais ênfase. É muito pouco. Chegou o John Arias, tinha o Alan, não vendeu. Não vende, o Flaco não vende. O Vitor Roque se recuperou. Só não tem o Paulinho, né? Que hora joga, hora não joga, fica nessa. Mas todo mundo lá à disposição praticamente. O futebol é muito fraco, a tolerância com esse futebol ruim do Palmeiras é impressionante. E o Palmeiras já avançou em competições importantes usando o tal do ônibus também. Também já jogou assim. Ou não? Já jogou assim. O extrema cautela, o que é legítimo, você pode jogar do jeito que você achar melhor. A questão é algo que a gente fala aqui há muito tempo. O elenco foi qualificado, o clube ofereceu à comissão técnica aos jogadores melhores, que a oferece é o clube, é o Palmeiras, que é forte, tem dinheiro, é bem administrado. Mas a comissão técnica do Palmeiras não consegue fazer nada diferente disso aí. Nada diferente disso aí. Então, se você pegar da final da Libertadores, tão criticada pelos torcedores palmeirenses, porque o time não chutou uma bola em direção do gol para hoje, qual o progresso? Você tem momentos que acontecem, eventualmente, mas no geral é esse conteúdo. É muito pouco, gente. É muito pouco mesmo. Isso tem que ser falado do Palmeiras e do Flamengo também, como a gente fala sempre aqui. Eu só acho que o Palmeiras conta com uma tolerância impressionante da mídia, que eu não consigo ter a razão. O Palmeiras está entregando o Campeonato Brasileiro. Amanhã o Flamengo tem um jogo muito difícil em Mirassol. Mirassol é uma boa equipe que não está bem no campeonato, está perto da zona do rebaixamento, joga em casa, mas é uma boa equipe. Então não é um jogo simples pro Flamengo. Mas um empate no jogo de amanhã já é um grande resultado, porque o Flamengo vai diminuir ainda mais a distância do Palmeiras para ele, sendo que tem um jogo a menos. Então a cada rodada o Palmeiras perde espaço e o Flamengo ganha terreno. Ou o Palmeiras volta a jogar um futebol competitivo, um futebol agressivo, um futebol para um time ser campeão, ou vai dançar esse ano de novo. Pode dançar esse ano de novo. Com esse futebolzinho que o Palmeiras está jogando, com essa falta de espírito de luta, com essa falta de garra em campo, sendo engolido pelos adversários,
corre o risco de ser ultrapassado novamente e perder o Campeonato Brasileiro. Olha só que situação que o Palmeiras está com esse elenco que ele tem, um elenco fortíssimo. O melhor time que o Abel está tendo na mão é esse, e a coisa não rola. O Palmeiras não anda, o Palmeiras está mal. Perdeu de 3-2 para o Fluminense merecidamente. E olha só, o Fluminense jogou muito bem, o Hulk jogou bem, o Ganso também jogou bem. E o Cano, que é um outro jogador veterano, fez o gol da vitória. Abel, a torcida está te apoiando, mas nós estamos preocupados, porque você não está conseguindo extrair desse time, que é um timaço, um bom futebol. Quarta-feira tem um jogo importante. O que você precisa fazer? Tirar quem está mal. Tem muito jogador que está abaixo neste momento. Não estou dizendo que o jogador não serve para o Palmeiras. Neste momento está mal. O Maurício está bem. Por que ele está jogando tão pouco? Ele está machucado? Tem que falar isso, tem que contar o que está acontecendo. Por que o Maurício está jogando tão pouco se ele é o jogador mais lúcido que tem no time hoje? Abel, a torcida está te apoiando. A torcida organizada que estava brigada com você está te apoiando nesse momento. Por favor, quarta-feira, tira quem está mal, bota quem está bem, só que precisa subir um pouquinho a temperatura. Tem que subir um pouquinho a vontade, a garra. Com inteligência, não é para subir o tom e bater nos caras, ser expulso, não é nada disso. O que tem que fazer agora é extrair desses caras um pouco mais de força, de garra, de raça. Tem que ter sangue, porra. Os caras perdem a bola. Precisamos de um volante, mordedor, marcador, pô. Vamos nessa, cara. Vai pra cima. É quarta-feira, hein? É quarta-feira. João Arias, pega o dinheiro que você tá ganhando a mais no Palmeiras, junta e compra uma passagem pra tu voltar pra São Paulo chorando. Veio jogar aqui no Maracanã e não arranjou nada. Sabe por que você não arranjou nada? Porque você é um covarde, mercenário, traidor. Aí, sabe o que aconteceu? Tu veio aqui, tu não arranjou nada. O teu time até arranjou alguma coisa, até fez jogo duro, mas você não arranjou nada. Até cair de bunda no gramado você caiu. Aprende. Pega o dinheiro que tu tá ganhando a mais no Palmeiras, junta, compra uma passagem e volta pra São Paulo chorando. Fala, nação rubro-negra, a outra parte da raça. Voltamos pro game mais uma vez, hein? Normal, eu tava secando. As pepas são frouxas. Na reta final, as pepas peida sempre. E o Mengão bolado já sabe qual é o dever de casa. Amanhã é jogo pesado, só a vitória interessa. E quarta-feira é sequência pra gente seguir rumo às taças. Pra cima deles, o Flamengo está no game novamente. Nação rubro-negra, juntos somos mais fortes. Querido dentro do Fluminense, montou o time de uma maneira bem interessante. O Fluminense teve saída de bola, como fazia dos tempos de Fernando Diniz, pressão alta, como outros tantos técnicos, o próprio Zubeldia, em determinados momentos. E isso funcionou bem. O Fluminense tomou um gol num erro de saída de bola, que gerou uma sequência de cruzamentos e ataques ali do Palmeiras, um ataque longo do Palmeiras, digamos assim, e aí sai um escanteio, e desse escanteio o Gustavo Gomes faz o gol. Mas o Palmeiras acha o gol depois que o Fluminense já havia criado e perdido oportunidades. O Fluminense estava melhor em campo. Um castigo para o clube carioca sofrer aquele gol ainda no começo do jogo. O Fluminense fazia uma partida boa até então. Muito bem. Aí o Palmeiras em vantagem no placar. Acontece aquilo que a gente fala já há muito tempo com o time paulista. O Palmeiras tem material humano, ótimos jogadores, um elenco muito farto, um dos melhores elencos da América do Sul, muitas opções no banco, mas o conteúdo do futebol apresentado é muito pobre em relação àquilo que esses jogadores juntos podem render. É muito pobre. E aí o Palmeiras faz o quê? Ele abre mão da bola. Primeiro tempo teve só 35% de posse de bola. O Palmeiras é incapaz, não pelos jogadores, mas pela forma como é treinado, de, vencendo o jogo, ficar com a bola, tirar a velocidade do jogo, cadenciar, dar o seu ritmo. Não. Ele espera para sair em velocidade, jogando em transição, buscando jogadas de contragolpe, e fica ali o adversário em cima. E o Fluminense começou a construir jogadas e pressionar alto, recuperando a bola, reiniciando ataques, e foi assim que o Fluminense chegou ao gol de empate com o Hulk,
que fez um bom jogo. Eu acho muito difícil o Hulk hoje corresponder às enormes expectativas criadas ao seu redor. É um jogador de 40 anos, veterano, um cara que depende muito da parte física, obviamente, um jogador pesado, mas ele fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo. Ganso jogou muito bem, Guga jogou muito bem, René jogou bem. O Fluminense jogou muito bem com vários destaques individuais. E o Hulk fazia até uma boa partida enquanto esteve em campo, enquanto teve gás, fez um bom jogo e marcou de cabeça num bom cruzamento do Canóbio, que é um jogador que se esforça muito, mas tem muitas limitações, evidentemente. Mas conseguiu acertar uma boa jogada e o Fluminense empatou o jogo. O Fluminense continuou melhor, buscando a virada. E foi para o segundo tempo nessa mesma pegada. Continuou melhor, continuou pressionando e o Palmeiras na mesma. Gente, o que o Palmeiras apresenta é muito pouco. É impressionante a quantidade de palmeirenses que não se manifesta diante desse paupérrimo futebol apresentado por um elenco tão farto. É impressionante. Eu tenho dito isso. O Flamengo também vinha jogando muito mal e conseguindo pontuar, vencendo e avançando aí na Libertadores no Brasileiro. O Palmeiras liderando o campeonato. Porque eles têm jogadores muito melhores. Mas é preciso jogar mais futebol. E o Palmeiras não está jogando nada. 4 jogos sem vencer. 4 jogos sem vencer. Isso mesmo. O Palmeiras não vence há 4 jogos. Perdeu para o Fortaleza na Copa do Brasil, né? Empatou com o Internacional em casa, empatou em casa com o Cerro Porteño pela Libertadores, né? A Copa do Brasil foi o jogo do Fortaleza, né? Então, Copa do Brasil, Fortaleza, derrota. Lá em Cuiabá, campo neutro. Né? Já estava classificado que venceu em casa, mas perdeu. E foi um time misto, com vários titulares entrando durante o jogo. Empate com o Inter, empate com o Cerro e derrota para o Fluminense. 4 jogos por 3 competições diferentes, né? E o Fluminense impõe uma segunda derrota nesse intervalo de 4 jogos ao Palmeiras, então o time paulista não vence há 4 partidas. Jogando nada. É muito pouco. É impressionante como as pessoas não falam. E na imprensa também. Na imprensa também tem vários colegas que só olham para a tabela do campeonato. Vou repetir o que eu falei. O Palmeiras lidera o campeonato em função da qualidade do elenco do Palmeiras, que é um clube organizado, estruturado, com dinheiro, com boas contratações, que dão à comissão técnica condição de fazer muito mais do que ela faz. Esse futebol apresentado hoje foi impressionante. Eu recebi mensagem de colegas que estavam no Maracanã, trabalhando ou acompanhando o jogo, colega que torce pelo Fluminense, estava na arquibancada, colega que estava lá cobrindo o jogo, trabalhando na área de imprensa, e no intervalo, especialmente, eu recebi mensagens no plural, assim, pô, como joga esse Palmeiras vendo no estádio? O time não anda, o que é isso? Porque o pessoal lá no Rio, né, vê pela televisão, quando tem a chance de ver no estádio, se impressiona, e é impressionante. É impressionante o futebol paupérrimo, ao contrário do que fez o Fluminense, numa atuação de fato de superação, de muita mobilização, com desfalques contra o Palmeiras, que jogou com força máxima e uma vitória sensacional, uma virada depois de tomar um gol do Maurício, numa casquinha do Flaco Lopes, sempre ele tentando resolver, conseguindo muitas vezes ajudar o time, mas não dá para fazer tudo sozinho. O Maurício Falé fez o segundo gol, colocou o Palmeiras em vantagem, parte final do jogo, e ainda assim o Fluminense encontrou a virada incrível com Germán Cano, que veio do banco, Serna marcando, Germán Cano cabeceando, na trave o Serna marcando, o Cano que há muito tempo não conseguia se destacar, teve Hulk e teve Cano se destacando, e depois o próprio Cano marcando o gol de cabeça, depois que o Martinelli cabeceia, desvia, tirando do goleiro Carlos Miguel, e mais uma jogada com o Guga muito bem pelo lado direito. Então, vitória marcante do Fluminense. O Fluminense consegue sair dessa fase difícil, ganha um ânimo para o jogo de terça-feira, lá em Mendoza, contra o Independente Rivadavia pela Libertadores, e o Palmeiras permite que o Flamengo possa se aproximar, se conseguir nesse domingo vencer o Mirassol no interior paulista, jogo às 6h30 da tarde, Mirassol e Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o que chamou a atenção, de fato, além da imposição do Fluminense, mesmo sem sua força máxima, mesmo vivendo um momento difícil, trocando de técnico, né, com técnico interino, mais uma vez, chamou muita atenção, claro, e merece todos os elogios, mas o futebol do Palmeiras não surpreende, porque não é a primeira vez, mas chama atenção. E também é incrível como há tanta tolerância com um futebol tão fraquinho, de um elenco tão recheado de bons jogadores.